fofão do perfil tá ótimo. Eu tinha um fofão. Só que eu não posso contar com que idade eu ganhei o fofão. Foi dia das crianças. Nossa. Pois é. Já era velhinha. Pronto. Gente, página 71, processos de troca de calor. Na página 71, nós vamos ver 3 tipos de troca de calor que pode acontecer. Um é condução, o outro é convecção e o outro é irradiação ou radiação. É a mesma coisa. Irradiação ou radiação. Vamos conversar sobre cada um. A condução, gente, é um processo de troca de calor que acontece no meio material, só que sem transporte de matéria. Como assim? Imagine mesmo a colher que eu conversei com vocês. Vamos imaginar uma colher de alumínio. Essa colher de alumínio, ela estava dentro de uma panela que estava cozinhando arroz. O que aconteceu com essa colher de alumínio? Se você pegar aqui na pontinha, você sabe que você vai se queimar. Por que você vai se queimar? Aqui onde estava em contato com a fonte de calor, que estava lá do lado, pertinho do fogo, ela se aqueceu primeiro, não é verdade? E quando ele começa a aquecer, a gente sabe que os átomos começam a se agitar mais. Então, um átomo vai agitando e vai ocupando mais lugar e vai aumentando a temperatura. E por condução, esses átomos fazem a propagação de calor pela colher inteira. Então, se eu pegar aqui na ponta, eu vou queimar minha mão. Porque o calor se propagou por condução, por meio dos átomos. Por isso que ele esquentou. Mas a colher não saiu do lugar. Então, não houve transporte de matéria. Na condução, então, não há transporte de matéria. Não há transporte de matéria. Ninguém sai do lugar. E como que ele aquece? Ele aquece em virtude da agitação molecular. São os átomos que faz a brincadeira. Pronto. Isso é condução. Existe uma formulinha que pode cair para vocês, mas pelo próprio enunciado vocês vão montar a formulinha, não se preocupe em decorar. Ela chama equação de Euler. Essa formulinha é para calcular a quantidade de fluxo de calor, quanto que está passando de calor pela barra. Ela é uma constante, que a gente fala que é constante de condutividade térmica, porque o alumínio vai ter uma condutividade térmica melhor que a madeira, por exemplo, ou a cerâmica, né? A vasilha de cerâmica, ou a vasilha de vidro. O alumínio é uma condutividade térmica melhor, ou seja, o que está dentro dele se aquece mais rápido, ou se esfria mais rápido que o que tiver dentro do vidro, certo? Então, a equação de Euler, que calcula o fluxo de calor, ela vai ser dada por essa constante de condutividade, que cada material tem a sua constante, a área de secção transversal. Tem uma área que não tem? Tem colher mais grossa, colher mais fina, uma barra mais grossa, uma barra mais fina. Tem uma área de secção transversal. Tem uma variação de temperatura, porque aqui, por exemplo, eu começo com 80 graus. Quando chegar aqui, já não vai estar tão quente quanto aqui, porque vai perdendo, né, calor até chegar aqui. Então, vamos chutar que aqui chega uns 40 graus, vamos chutar, pronto, 40 graus. Então, é uma variação de temperatura e dividido pelo comprimento, que também entra na brincadeira, né? Se for muito comprida a minha barra, é um fluxo, uma quantidade de calor. Se for menor, é outra, tá? Deixa eu ver o recadinho aqui. Certo. Gente, beleza a condução? Tá essa formulinha, nós vamos fazer um exercício vendo essa formulinha, só para a gente
ter contato, né? Que se cair isso daí um dia você teve contato, né? E tá feita a teoria. Agora, convecção. O que é convecção? A convecção, diferente da condução, terá transporte de matéria. Só que onde acontece a convecção? A convecção acontece nos fluidos. Nos fluidos. Ou é o líquido ou é o vapor. Embora o vapor é um mau condutor, ele é mais isolante, né? O vapor ele é um mau condutor, ele vai ocorrer a convecção nele. E no líquido também, que a gente fala corrente de convecção. Como assim, essa convecção, para a gente entender? Imagine uma leiteira de vidro. Eu tentei fazer um becker. Deixa para lá. Agora, imagine que aqui tem água e a gente vai pôr serra aqui dentro. Pó de serra. A hora que isso aqui começar a aquecer, nós vamos ver a serra fazer isso. Não vamos? O que está acontecendo? Aqui embaixo tem a fonte de calor. Essa fonte de calor, a hora que ela chega aqui, ela vai aquecer o líquido que está aqui embaixo. Aquecendo o líquido que está aqui embaixo, ele vai ficar menos denso e, portanto, mais leve. Ele sobe. Quando ele chega lá em cima, o que está aqui mais pesado desce, porque ele subiu e vai dar lugar para o que está lá em cima descer. E assim acontece a corrente de convecção até entrar em equilíbrio térmico, não é? Isso é aquecimento por convecção. Isso acontece naquilo que nós conversamos da praia. A areia que esquenta primeiro e mais rápido que o mar, durante a noite, a areia, vem aquele vento frio que ela sopra da areia para o mar. E o mar está quentinho. É a corrente de convecção, ela vai fazer isso. Pela diferença de pressão, a densidade do ar sobe e desce e faz uma corrente de convecção. Quando chega de manhã, o mar, ele se resfriou durante a noite inteirinha, porque soprou a brisa terrestre para ele. Aí durante o dia faz ao contrário. É o mar que sopra para a terra. E aí ele vai se aquecendo o dia inteirinho. Aquela chega às 11 horas, a areia está quente e o mar está frio, né? É corrente de convecção, tá? É a mesma coisa. Então, a convecção ela acontece nos líquidos e no gasoso, no vapor. Tá bom? Tranquilo? Aí vem os exemplos. O condicionador de ar, ele é colocado em cima. Por quê? Porque o ar gelado, ele é mais pesado, ele é mais denso, ele desce. E o que está embaixo é mais quente, mais leve, sobe. Então, ele esfria o ambiente por convecção. O aquecedor já tem que pôr embaixo. Porque o ar quente, ele é leve. Então, ele vai aquecer embaixo primeiro, né? Aí ele aquece e fica leve e sobe. E daí ele aquece o ambiente também por convecção. Na geladeira, o congelador é colocado em cima, porque a temperatura é mais fria dele, porque o que está lá estraga mais rápido do que os legumes, que tem uma resistência maior. Então, o congelador, que ele é mais frio, ele fica em cima. Aí o ar está pesado, desce, vai esfriando a geladeira por convecção. Por isso que não pode pôr aquelas toalhinhas nas gradinhas da geladeira. Tem que deixar aquelas grades livres para que o ar circule. Agora, tem geladeira que ela é inteira, não tem a gradinha, mas é um material que permite a passagem, né? Por convecção. É isso. Muito bem. E, finalmente, a irradiação. O que é a irradiação? A irradiação não vai ter meio material para esquentar ou esfriar. Nem esse, nem esse. Nem assim, nem assim. A radiação pode acontecer pelo vácuo. Então, o aquecimento da irradiação ou radiação é através das ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o Sol. O Sol nos aquece por irradiação, por meio das ondas eletromagnéticas, né? Exemplo de aquecimento por irradiação.
estufa. Lá dentro tem as plantas. Ela é uma casa de vidro. Isso é um filme. O chão é preto, porque a gente sabe que o preto ele absorve mais energia e não reflete nada. A quantidade, né, de calor vem por irradiação, ou seja, através das ondas eletromagnéticas, entra nessa casa de vidro e não, dali ela não sai. Ela faz uns desvios e aquece o ambiente. Sempre as plantas vão estar no ambiente mais quente do que o exterior, né? O carro também acontece exatamente isso. Uma moeda que você pinta de preto e a outra que não pinta, a moeda preta vai se aquecer mais rápido, mas também esfria mais rápido. Isso é radiação, tá bom? Aí eu vou fazer um exercício de cada um com vocês, para vocês terem noção do que a gente falou para gravar por meio de exercício. E daí eu vou falar a página do livro para vocês darem uma olhada, tá bom? Aí, se vocês quiserem, por acaso, ir por partes, eu deixo vocês fazerem esse exercício primeiro. E na semana que vem, na quarta-feira, a gente se encontra de novo e fala sobre diagrama de fases, para ir por partes, né? Não é sangria desatada, não é verdade? Ampla. Ó, agora eu vou para a página. Vou para Califórnia. 7.4. E fazer alguns exercícios com os meus alunos. Página 7.4, nós vamos falar primeiro de condução. Vamos por partes. Primeiro vamos aprender o que é a condução direitinho, né? A condução é aquela que não propaga matéria. Só propaga energia. Não tem deslocamento de matéria na condução, tá? Não há deslocamento de matéria na condução. Aí, deixa eu fazer com vocês alguns, então. Vamos lá. Primeiro exercício. A respeito do fluxo de calor através de uma parede, é correto afirmar que o fluxo de calor é a equação de Fourier, é o K vezes a área vezes a variação da temperatura dividido por L. Nós já vamos fazer um exercício para entender essas coisas aí. É isso aí que ele está falando. E fluxo de calor é a quantidade de calor que vai atravessar a parede num determinado tempo. É igual à teoria de potência, que a energia a potência é E igual a PT, né? A energia igual a potência sobre o tempo. Isso aqui é o fluxo, é o calor sobre o tempo. É quanto de calor vai atravessar uma parede, no caso, em quanto tempo vai levar para atravessar. Bom, vamos lá. A respeito do fluxo de calor através de uma parede, é correto afirmar que não depende do material que constitui a parede. Não é verdade. Nós acabamos de conversar que esse rapazinho aqui se chama constante de condutividade. Constante de condutividade térmica. E essa constante depende do material. Um alumínio, ele é um bom condutor. Então, ele vai ter uma constante maior do que, por exemplo, um material feito de vidro, que é um mau condutor, ou de cerâmica. Então, não é a. Letra B. É inversamente proporcional à área da parede. O fluxo, gente, vocês lembram dessa história de direto e inverso? O negócio é o seguinte. Vocês põem as grandezas de um lado só. Se elas estiverem multiplicando, elas são inversas. Se elas estiverem dividindo, elas são diretas. Ele está falando da área, né? A área em relação ao fluxo. Ó a área aqui e olha o fluxo. Se eu colocar a área para cá, concorda que ela vem dividindo? Então, eu posso falar que a área é diretamente proporcional ao fluxo, tá bom? Então, não é também. É diretamente proporcional à espessura da parede. O que é espessura? Espessura aqui a gente vai entender pelo comprimento dela, né? O comprimento da parede. Também não é diretamente, é inverso, porque se eu pôr ele para cá, ele vai vir multiplicando. Então,
em relação ao fluxo, o comprimento é inversamente proporcional. E a letra D é diretamente proporcional à temperatura. Temperatura está aqui, ó, verdade. Ele é diretamente proporcional, igual à área, ó. Sim. Então é a letra D. Qual o exercício? O exercício número 1 é a letra D. Tudo bem? Tranquilo? O que a gente fez? A análise da equação de Fourier. Quando vocês forem ver, deixa eu ver onde está faltando um K. No livro de vocês está faltando um Kzinho na fórmula, viu? Ele não põe ali na teoria, mas depois ele põe para resolver o exercício. Deixa eu ver se tem exercício resolvido dele. Tem? Não tem? Tem. Tem na página 73 o exercício resolvido, aí ele põe o Kzinho, tá? Ele esqueceu. Agora vamos ver o exercício número 2. O exercício número 2, a função das roupas de lã usadas no inverno. Gente, esse negócio de roupa de lã, ele é isolante térmico. A função é fazer com que a gente não perca tanto calor para o meio externo, tá? É essa que é a função do cobertor, da roupa de lã. O cobertor, ele funciona como isolante, né? E você perde menos calor para o meio externo. Mas mesmo assim ainda perde. Muito bem. A função das roupas de lã usadas no inverno é transferir calor do ambiente para o corpo. Não, porque daí a gente ia ficar com frio. É quando a gente não põe a roupa que acontece isso. Impedir a entrada do frio do ambiente para o corpo. Não. Reduzir o calor transferido do corpo para o ambiente. Sim. É como se fosse um isolante, né? E esse negocinho de lã aí, o tricô, por exemplo, ele tem uns buraquinhos, né? Mas o buraquinho também funciona como isolante, porque ele é preenchido por ar. E aí o ar também trabalha como isolante. Muito bem. Então, o segundo é a letra C. Tudo bem, pessoalzinho? Qualquer coisa avisa. O terceiro. Indispensável em qualquer cozinha, a escolha da panela adequada depende do material usado para sua fabricação. Entre eles, o titânio e o aço ferro-magnético, que não eliminam metais nos alimentos. Além desses materiais, outros mais comuns são utilizados, como alumínio, aço inoxidável, ferro, cobre, cerâmica, barro, vidro. Analise o caso de uma fábrica que precisa produzir um tipo de panela que esquente rápido de forma uniforme. Para atingir este objetivo, ela deverá ser feita de um material que tenha as características específicas apresentadas nos itens a seguir. Qual delas está expresso corretamente? Ele quer uma panela que esquenta rápido. Para eu esquentar rápido, para o meu fluxo ser rápido, eu preciso de uma condutividade alta. Ele precisa ter essa constante alta aí, né? Ele precisa ter uma alta condutividade térmica. O calor específico, vocês lembram? Certo. Vocês lembram do calor específico? Qual que é o babado? Ele tem que ser maior ou menor para ele esquentar rápido, gente? Lembra da água? Quem lembra? Calor específico. É o alto ou o baixo que esquenta logo? Baixo? O baixo ele esquenta logo. O da água é alto. O calor específico da água é 1. E ela é aquela que demora mais para esquentar ou para esfriar. Isso mesmo. Sendo assim, então, gente, ficou com a letra A, o terceiro. A condutividade térmica tem que ser alta e o calor específico tem que ser baixo. Pronto, tranquilo, não é? Agora, vamos fazer essa formulinha esquisita aí da equação de Euler. No K, delta T sobre L. O exercício número 4, ele vai contar uma história. Vocês estão com tempo? Uma barra de alumínio de comprimento igual a 60 centímetros. Então, tá aqui uma barra. É uma barra de alumínio. Ele tem comprimento de 60 centímetros. Muito bem. A área de secção transversal igual a 12 centímetros quadrados. Seria esse aqui, ó. Isso aqui é uma barra.
Aqui, por exemplo, vamos fazer aqui assim, ó. Isso aqui seria a área de secção transversal que ele está falando. Essa área é 12 centímetros quadrados. Está isolada com cortiça. Tem cortiça desse lado e uma cortiça desse lado aqui. Que estabelece, respectivamente, as temperaturas correspondentes ao ponto de ebulição da água. Qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Ele pôs aí Fahrenheit, 212. Mas eu vou pôr 100 graus Celsius. Meu Deus do céu. Perdi. E o ponto de fusão do gelo, na outra ponta. É 0 graus Celsius, né? A temperatura de fusão do gelo. Sob pressão normal. Considerando que o fluxo de calor ao longo da barra é constante, o fluxo de calor ao longo da barra é constante. Então, o fluxo que saiu daqui vai ser igual ao fluxo que vai chegar lá. É isso que ele está falando. Determine a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Aqui tem um termômetro. Ele quer saber que temperatura que ele está falando. Quando ele tiver colocado a 45 centímetros de ar. Como aqui tem 60, se ali já foi 45, restou para esse pedacinho da barra 15, né? Só isso. Pronto, gente. Li o exercício. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Ele quer, vamos supor que aqui é um ponto C. Ele quer saber a temperatura nesse ponto C, certo? Para eu achar essa temperatura nesse ponto C, como ele falou que o fluxo é constante, eu vou falar que o fluxo que vai de A até C é igual ao fluxo que vai de B até C. E o que é fluxo? Segundo a equação de Fourier, o fluxo vai ser a constante de condutividade térmica, vezes a área de secção transversal, vezes a variação da temperatura, dividido pelo comprimento da barra. Isso aqui, de A até C, vai ser igual o outro lado de lá, de B até C. Vamos lá, então, vamos substituir. Aqui é uma coisa só, que é alumínio, então a constante é igual, corta. A área é uma só, ela é igual na barra inteira, corta. A variação da temperatura funciona assim, gente. É a mesma coisa da condução, que nós falamos da colher. Lembra que aqui começa 100, até chegar aqui já está menor que 100? Vamos supor que aqui seja uma temperatura T. Então, ela vai ser T, vai ser 100 menos T, porque essa é maior que essa. Ela começa maior, mas até chegar aqui ela já está menos. O fluxo é constante. A temperatura não, olha lá. Ela começou com 100, quando chegou ali era 0. Então, eu vou fazer 100 menos T nesse pedacinho. 100 menos T. Ficou no lugar do meu ΔT. E o comprimento é 45 centímetros. Agora aqui, vai ser T menos 0, porque aqui vai ser maior, sobre 15. Pronto. Multiplica em cruz isso. 15 que multiplica 100 menos T igual a 45 que multiplica T. Ou simplifica antes de passar para lá. Antes de fazer a multiplicação em cruz, eu posso dividir os dois lados por 15. Aí vai ficar 100 menos T sobre 3. Igual a T, né, gente? T menos 0 dá T sobre 1. Aí fica melhor para multiplicar em cruz, não é? 3T vai ser igual a 100 menos T, não é? 3T menos T, quando eu passo desse lado, vai ficar 3T mais T, que vai dar 4T igual a 100. Agora, divide 100 por 4, dá 25. Só que eu achei 25 graus Celsius. Ele quer a resposta em Fahrenheit. Vocês lembram da formulinha?
que transforma Celsius em Fahrenheit, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Todas essas coisinhas que a gente tem que decorar. 25 sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. 25 sobre 5 dá 5, certo? TF menos 32 sobre 9. Multiplica em cruz de novo. 45 vai ser igual a TF menos 32. 45 mais 32 vai ser igual a TF. TF vai ser igual a 77. Tá aí o graus Fahrenheit. 77 graus Fahrenheit. Nós aqui usamos um exemplo de fluxo de calor. A equação de Fourier. Conversamos sobre condutividade. Agora nós vamos para a irradiação. Ah, mentira! Nós vamos para a convecção. Os outros dois são mais simples, gente. É só teoria, tá? É esse que vem com formulinha. Agora nós vamos para a parte de convecção. Como é que é a história da convecção? Ó, vou pôr aqui para a gente não esquecer. Condução nós acabamos de fazer. Condução é aquele que não há transporte de matéria. Não há transporte de matéria. Ninguém sai do lugar. Há transporte de energia só. Agora nós vamos ver a convecção. A convecção, ou corrente de convecção, ela acontece nos fluidos e nos gases. Tá? E nessa há transporte de matéria. Para poder aquecer por convecção ou esfriar por convecção, ele vai ficar fazendo isso. Ou, né? Corrente de convecção. Há transporte de matéria nesse. Só que a matéria são de dois tipos. Ou é líquido ou é vapor. Isso, os exercícios estarão na página. Espera aí que eu tenho que procurar devagar. 77. Na página 77, nós vamos falar agora sobre convecção na prática. Vamos ver. Exercício número 8. A respeito dos fornos utilizados nas cozinhas, explique por que as prateleiras são feitas na forma de grades e com materiais considerados bons condutores de calor. E por que se utiliza lã de vidro nas paredes dos fornos, né? Então, aqui, a lã de vidro, ela funciona como isolante térmico, né? Lá dentro vai acontecer a convecção e é para você conseguir ficar perto do fogão relativamente, né? Porque quando a gente está usando o forno, se for dentro de casa, o fogão, a gente sofre. E as grades é para dar passagem, igual a ideia da geladeira. As grades é para que o ar possa esquentar por convecção. Livre passagem da corrente de convecção, né? E tem que ser um bom condutor de calor para poder cozinhar logo o alimento, né? A condutividade térmica tem que ser alta. 9. Por que o ar parado é frequentemente utilizado como isolante térmico, né? O ar, ele impede a passagem. Ele é um bom condutor, um bom isolante térmico. Os passarinhos, eles sacodem as asas quando está chovendo à noite, assim, coitadinhos, no frio. Eles sacodem aquelas asas, assim, eles enchem, porque eles enchem de ar entre as penas dele. E enchendo de ar, ele perde calor para o meio externo. Então, é por isso que o ar é considerado isolante térmico, né? Um bom isolante térmico, porque ele impede a perda de calor do interior para o exterior. 10º, em um planeta onde não existem fluidos, não é possível ver a propagação de calor por quem que precisa de fluido para se propagar? Isso mesmo, convecção. Aí os outros vou deixar para meus amores. É o 11, 12, 13, 14, é só teoria, da página 77, tá legal? Para vocês firmarem essa parte aí de convecção. Agora vem a irradiação. A irradiação não precisa de meio material para se propagar, mesmo porque ela se propaga pelo vácuo também, que ela vem pelas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a energia do Sol, ela atravessa o vácuo para chegar aqui até a gente, não é?
Então, ela não precisa de meio material. Muito bem, e daí? E daí, tem uns exercícios aqui, vou fazer 2 com vocês. Nossa, um é quilométrico, gente, uma história longa, porque caiu no Enem. Vamos dar uma olhadinha? As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases. Eu estou na página 81 e eu estou falando agora sobre irradiação. A página é 81. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo da energia elétrica diminua devido à utilização de caldeiras, aumente devido ao bloqueio de luz do sol pelos gases do efeito estufa, diminua devido à sua não necessidade de aquecer a água, aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Nós vamos gastar mais energia, vai aumentar o consumo da energia, então. E como está mais quente, vai precisar de usar mais refrigeração, né? Então, é a letra D, de dado. O 18 também caiu no Enem. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia, cedeu energia à amostra de maior massa, forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. Isso é fluxo de calor. Fluxo de calor é energia pelo tempo. Ele forneceu mais calor em menos tempo. E esse é o mais eficiente, né? É a mesma ideia de potência. A letra C, então, o 18. Certo? Na página seguinte tem 2 coisas legais que falam sobre os animais homeotérmicos, né? Eles mantêm a temperatura corporal. Tá falando sobre isso. Tem uns ursinhos bonitinhos aí. Nada a ver, lembrei. Nossa, gente. Ai, desculpa. lembrei do seriado que vocês que correram que ia tirar da Netflix. Lost. E eles estavam na temperatura alta e apareceu um urso polar. É que tinha uma passagem para um lugar onde que era neve. Eu achei super legal. Inclusive o último capítulo. E falam também de como os polos ajudam a manter o equilíbrio térmico na Terra. Bom, eu vou deixar vocês fazerem primeiro esses exercícios, tá? É só até aí, gente. É só até a página 81. Na 81 não sobrou nenhuma. Eu fiz tudo com vocês. Porque as outras é do poder emissivo lá. Lembra que eu falei para vocês para não fazer? Aí, depois, eu vou com vocês na página... Deixa eu achar, peraí. Isso na semana que vem. Eu vou com vocês na página 64, que era a aula de hoje, né? Mas daí eu fiz o favor de lembrar. Eu fiquei procurando a correção de condução, convecção e radiação. Falei, what fuck? Meu Deus, eu não fiz. Agora tá feito, tá? Professora, Senhora. Então é para fazer exercício 13, 14, 15? Peraí que eu tenho que abrir de novo agora. Peraí, filha. Peraí. Trocas de calor. Você tem página 74, 5, 6 e 7. Na página 7 e 4, ó. Peraí.
Na página 7 e 4 ficou para vocês os 5, 6 e 7. Né? 5, 6 e 7. Depois, na 77, aí esse daí que você falou. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no 8 e no 9, que eu falei correndo, né? E acho que não gravou. Depois tem o 11, 12, 13 e 14. Ele é da página 7 e 7, isso. Aí vai para a irradiação que eu fiz com vocês, o 17 e 18, que é o teórico, né? E se vocês puderem dar uma olhada na página 82, aí encerrou. A página 82 é para ver por que os polos ajudam no equilíbrio térmico da Terra. Certo? Aí tá lá, ó, as páginas. Certo, professora. Beleza. Bom exercício para vocês, dá uma olhada. Não sei se vocês já fizeram resumo disso. Se não fizeram, façam. Até eu fiz. Quer ver, gente? Se eu conseguir abrir rápido, eu fiz um resuminho aqui, ó. Mas eu não vou achar rápido. Ó. De uma teoria, aí eu fui fazendo, ó, da outra, ó. Porque o resuminho ajuda de cada um, ó. De cada um dos negocinhos. Faça um resuminho para vocês terem, para ficar fácil. Põe a teoria de cada um, porque isso daí, se cair, vão vocês não errarem, né? Ganhar um exercício: condução, convecção e radiação. Põe a particularidade de cada um, a formulinha lá da equação de Fourier. E boa, tá bom? Se caso vocês quiserem fazer mais exercício, eu tenho para dar para vocês, que é da apostila antiga. Se vocês quiserem, porque fala assim, eu quero fixar melhor. É só falar, vocês que mandam, tá bom? Quanto mais treina, melhor fica. E aí, na semana que vem, a gente vai para outra parte, que também é só teoria. Essa parte aí, agora, é só teoria. Aí depois já entra em leis de termodinâmica e tem uma equaçãozinha para fazer. Tá bom? Tá bom, professora. Aí, se vocês quiserem, fala. Tá até na mão outra apostila, né? Aí ela vai ajudar também. Oi, Maria Eduarda, não tem problema, amor. Graças a minhas aluninhas eu gravei, porque, nossa, ia passar. Jesus. Acha, amor? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Gente, muito obrigada, viu? E façam esse exercício tão sossegados. Mas faz um resuminho sem pressa agora, gente. Volta na aula, veja a teoria e veja a teoria do livro de vocês, que ela tá boa, sabe? Peguem a teoria e façam um resuminho. E se quiserem, eu tiro foto da apostila só para ter um outro material. Ela é rapidinho também, tá legal também, tá bom? Um abraço. Tá bom, professora. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela participação de vocês.